Olá, bem-vindos. Eu sou André Farias e hoje nós vamos falar sobre Dietrich Bonhoeffer, um nome que é sinônimo de resistência. Foi teólogo, pastor, mártir, conspirador. Sua vida e sua morte exigiram que a fé fizesse sentido em um mundo que apontava para uma secularização, um mundo que vivia ao mesmo tempo sob as trevas do nazismo. Bonhoeffer não somente se opôs a Hitler, como participou de uma conspiração para assassiná-lo. Como um pastor pacifista chegou a essa decisão extrema? E o que a sua teologia de dentro da prisão tem a dizer sobre a fé, a política e a nossa responsabilidade hoje? Essa história é uma aula de coragem ética. A jornada de Bonhoeffer começa com uma virada. De um defensor inicial da guerra justa, ele se converte ao pacifismo radical após um encontro com o pastor francês Jean Lassalle nos Estados Unidos. Mas quando Hitler chega ao poder, em 1933, Bonhoeffer faz seu primeiro ato de resistência pública. Em um programa religioso de rádio, ele cunhou o trocadilho dizendo que o condutor do povo estava se tornando um sedutor. Na verdade, essa é uma denúncia política que destaca o mecanismo de sedução. Em tempos de crises política e econômica, como na Alemanha de Bonhoeffer, pessoas perdidas projetam seu eu ideal em um líder. Ele se torna uma extensão ilusória de si mesmo, criando um ideal fusional onde um grupo tenta se fundir em uma única identidade. O resultado é a rejeição da alteridade, rejeição do diferente. Para Bonhoeffer, esse era exatamente o caminho para o terror contra judeus, migrantes e minorias. A igreja protestante alemã, em parte seduzida, se dividiu. Havia os cristãos alemães que apoiavam Hitler e a ideia total de controle do regime nazista, e a igreja confessante, que proclamava o senhorio de Jesus Cristo e recusava todo e qualquer controle estatal e que tentou, assim, oferecer uma resistência contra o regime nazista. Todavia, embora Bonhoeffer tenha feito parte da igreja confessante, sua crítica não poupou ninguém. Ele criticou os cristãos alemães justamente porque eles se renderam a esse ideal fusional, negando aquilo que deveriam ser, resistência na defesa da alteridade, da diferença, mas também teceu críticas à igreja confessante, por considerar sua ação tímida diante da catástrofe do nazismo, dizendo que a igreja só pode ser igreja se está para os outros. Ele exigia que ela gritasse publicamente a favor dos judeus e dos oprimidos. O compromisso da igreja nesse momento para ele não era com dogma, mas com a ação pelos vulneráveis. Para Bonhoeffer, uma verdadeira comunidade cristã deve ser o oposto da ideia fusional. A comunidade verdadeira não busca a fusão, mas é definida pela presença do outro. O sujeito, o eu, só se constrói e se torna quem é na relação com esse tu, com o outro. Assim, esse outro também limita o sujeito, impedindo-o de ele se absolutizar e ser dominante. E é dentro dessa tensão de limites entre o eu e o tu, sem a supressão das diferenças, que se foge ao amor cristão. Porque o amor ao próximo é aceitar o outro com seus limites e aceitar seus próprios limites em relação ao outro. Em 1937, um seminário subterrâneo que lhe havia sido confiado pela Igreja Confessante para a formação de pastores no espírito de resistência acaba sendo fechado pela Gestapo e a Igreja Confessante vai se desfazendo. Vendo essa escalada do terror, depois de uma forte crise existencial, em 1939, Bonhoeffer toma a decisão de juntar-se à conspiração para matar Hitler, vivendo esse ato como uma entrega para salvar os perseguidos, mas consciente das consequências que pode receber, inclusive, de Deus pelo seu ato. É dentro desse contexto que podemos entender um pouco da sua ética. A sua obra ética, escrita durante sua participação na conspiração para assassinar Hitler, embora inacabada, oferece um caminho para se viver de forma coerente em um mundo complexo, exigindo que essa fé, de alguma maneira, se encarne na realidade. A fé, para Bonhoeffer, é traduzida em uma ética radical de existência para o outro. Bonhoeffer defendia uma ética situacional, que rejeita a rigidez das normas morais universais. Ele se opôs à ética deontológica, como a de Kant,
que sustenta que o certo é determinado a priori, ou seja, por dever e independentemente de qualquer contexto. O exemplo clássico é o dever de sempre dizer a verdade. Para a moral kantiana, seria errado mentir para um assassino para proteger a vida de alguém. Para Bonhoeffer, essa moral não faz sentido dentro de alguns contextos. A decisão ética para ele deve ser tomada considerando a situação concreta e a responsabilidade com o próximo, permitindo, inclusive, que a ação de salvar uma vida prevaleça sobre o dever abstrato de se falar a verdade. Inclusive, para ele, a verdade só é devida àqueles que são dignos dela. Em última instância e em situação extrema, somente a Deus. Isso explica o seu comportamento e sua decisão de arriscar tudo. Em sua resistência, sobretudo durante a conspiração, a mentira era necessária para proteger algumas vidas. Aliás, o risco é outro ponto importante da sua ética. A responsabilidade ética está intimamente ligada ao risco. Assumir a liberdade exige aceitar o risco de errar e pagar o preço pelas consequências, inclusive de responder por esse risco diante de Deus, sem buscar ser facilmente exonerado. Bonhoeffer não coloca na conta de Deus a sua ação de conspirar contra Hitler. Para ele, a ética de Jesus nos chama a assumirmos o risco pelos nossos próprios atos. E é isso que ele chama de coragem cívica, que se baseia na vida de Jesus. Um Deus que exige o risco livre da fé na ação responsável e que concede perdão e consolação àqueles que pelo risco se tornam pecadores. Em sua ética, a responsabilidade é segunda. Talvez esse seja um dos pontos filosóficos mais complexos de sua obra. Para ele, a responsabilidade é anterior à nossa escolha consciente, porque somos chamados a responder a uma alteridade, a uma outridade, a algo que nos precede. Dizer que a responsabilidade é segunda não significa dizer que ela é secundária, nem que ela é menos importante, mas sim que ela vem em segundo lugar na ordem de prioridade do sujeito. A responsabilidade, para Bonhoeffer, é uma resposta a algo que já existe e não um ponto de partida. Então vejamos, na ética tradicional, a responsabilidade é considerada a ação de um sujeito autônomo. Então, primeiro você se torna autônomo, depois você escolhe ser responsável. Então, a responsabilidade é a consequência de sua autonomia, ela é primeira. Mas Bonhoeffer inverte essa lógica. A realidade da existência de Deus manifestada em Cristo Jesus, o Deus sofredor, e a necessidade do próximo chegam até nós. E essa relação é o que vem primeiro. Nossa responsabilidade é o ato de responder a essa relação e a essa necessidade que já existe, pré-existente. Ela é segunda, então, porque ela é uma resposta a um chamado que é anterior à nossa decisão. Em outras palavras, você não decide ser responsável a partir do zero. Você está sempre sendo chamado à responsabilidade, a responder por algo que já está acontecendo fora de você. E ao responder a esse chamado que já existe, você conquista a sua verdadeira liberdade. O compromisso com o outro está no centro de quem você é. É assim que Bonhoeffer desafia tanto a rigidez moral quanto a fé que ignora a realidade terrena. Bonhoeffer é preso em 1943, acusado de ajudar na fuga de alguns judeus. Durante sua detenção, sua participação na conspiração fracassada para assassinar Hitler é descoberta e Bonhoeffer não verá mais a liberdade. No tempo em que ele passou na prisão, ele escreve suas famosas cartas que foram publicadas como Resistência e Submissão. Ali ele lança as bases de sua teologia mais radical. Bonhoeffer parte da premissa que o cristianismo não é uma religião. Em um mundo moderno, marcado por um desencantamento radical, chamado também de secularização, Bonhoeffer argumenta que não é mais possível invocar Deus
como uma explicação para o mundo ou como uma saída fácil para as questões não resolvidas. O Deus da metafísica ou da filosofia, o Deus todo-poderoso, distante, que intervém magicamente, não funciona mais. Bonhoeffer propõe uma teologia do Deus sofrido, ou um ateísmo do Deus filosófico. O que é o Deus filosófico? É o Deus da metafísica, o Deus perfeito, onipotente, distante, que está fora do mundo e que só é acionado para resolver problemas ou explicar aquilo que a ciência não consegue responder. O famoso Deus tapa-buraco. A dualidade metafísica, ou seja, essa separação entre o mundo imperfeito do lado de cá e o Deus perfeito do lado de lá ou no céu, é abolida para Bonhoeffer no momento da crucificação. Jesus Cristo, o Filho de Deus, manifesta a vida em um mundo sem Deus através do seu próprio abandono na cruz. A cruz mostra que a realidade de Deus não está fora, mas dentro do sofrimento humano. Deus não usa seu poder para dominar ou escapar desse mundo. Ele livremente se retira da posição de poder e se coloca na posição de fraqueza. Deus se mostra como um Deus fraco neste mundo para que o ser humano não o utilize como uma ferramenta ou uma muleta. Há nessa ideia uma continuação de travessia do niilismo iniciada pelo filósofo alemão Nietzsche. Nietzsche declarou que Deus estava morto. Deus está morto, disse Nietzsche. Para ele, a crença em Deus era o fundamento de toda a moral do Ocidente. Sua morte significava que essa fundação, embasada na ideia de um Deus metafísico, havia ruído. Mas cuidado, existe uma distinção crucial. Deus está morto significa que o Deus da religião institucionalizada, ou Deus da metafísica, morreu. O que não é o mesmo que dizer que Deus não existe, o que seria, em termos filosóficos, uma negação ontológica. Bonhoeffer faz esse primeiro movimento. Ele aceitou a crítica de que o Deus tradicional morreu, mas encorajou uma nova base para que a fé sobrevivesse a esse colapso. Como? Esvaziando o lugar desse Deus tradicional metafísico para abrir espaço para o Deus de Jesus Cristo, um Deus fraco e sofredor. O poder do cristão, então, agora, não vem da dependência de um Deus que resolve problemas, mas da participação no sofrimento desse Deus fraco no mundo. Na fraqueza de Deus, o ser humano é convocado a assumir a responsabilidade total e a plenitude da vida. Ao mover Deus da esfera do poder absoluto para a esfera da imanência, do sofrimento, Bonhoeffer abre caminho para uma polifonia da fé. A fé não é mais um solo solitário de devoção, mas sim um coro onde a voz de Deus se mistura com a voz ou as vozes dos outros. Quando Bonhoeffer faz a travessia do niilismo nietzschiano, ele está fazendo a crítica, na verdade, ao cristianismo que vive no céu e ignora a terra. Ele usa uma frase com um certo tom de humor para alertar os cristãos da sua época. Temo que aqueles cristãos que se atrevem a colocar somente um pé na terra terão também apenas um pé no céu. Então, para articular essa fé e o mundo, ele distingue duas categorias, as penúltimas e as últimas realidades. A última realidade é aquilo que é definitivo, final e fundamental na fé cristã. A palavra de Deus, a justificação pela graça, a cruz, a ressurreição. A penúltima realidade é tudo que vem antes do fim, antes do último. É a vida terrena, o mundo real, onde o cristão age e vive a sua vocação. O cristão não pode pular as penúltimas realidades. A relação entre as duas é dialógica, uma alimenta a outra. Viver como cristão é ser plenamente humano, participando do encontro de Cristo com o mundo, ou seja, levar a sério a vida terrena. Isso significa traduzir a graça, essa realidade última, em uma ação concreta, na realidade penúltima. Bonhoeffer defende que a igreja deve enraizar sua pregação no mundo,
em oposição à tentação de uma mensagem celestial. O foco deve ser o sentido mundano da vida, afirmando a presença e a ação nesta terra, dentro da comunidade humana. Sim, Bonhoeffer é um teólogo complexo. Suas cartas da prisão representam um desafio para a teologia. Mas ele não fala apenas de se fazer o que é certo, ele fala também de oração. Essa preocupação com o mundo não deve ser entendida como um abandono do relacionamento com Deus. Nós devemos viver como se Deus não existisse diante de Deus. Ele chega a dizer: Deus nos faz saber que devemos viver como seres humanos que conseguem viver sem Deus. O Deus que nos permite viver no mundo sem a hipótese de trabalho de Deus é aquele diante de quem estamos constantemente. Viver diante de Deus e com Deus, sem Deus, significa viver na tensão entre o último e o penúltimo, em um mundo que é ao mesmo tempo domínio do ser humano e ainda assim que é recebido como uma graça de Deus, que nos convida inclusive a viver diante de Deus e com Deus. Em todo caso, essas expressões limites vão contra o princípio de onipotência de Deus. É por sua fraqueza que Cristo nos ajuda, e não é o ato religioso que faz o cristão, mas sua participação no sofrimento de Deus na vida do mundo. Jesus não está nos chamando para uma nova religião, mas para a vida. No fim das contas, Bonhoeffer, enforcado pelo regime nazista em 1945, nos deixou um dos legados teológicos mais complexos e paradoxais da história. E é justamente nessa complexidade que reside a força da sua teologia. A obra de Bonhoeffer é, de fato, um enigma. Seu trabalho é fragmentado, permitindo, inclusive, utilizações antagônicas da sua obra. Por um lado, ela foi base da teologia da morte de Deus nos anos 50 e 60, que via a secularização como algo positivo e buscava Deus como uma ética voltada ao próximo. Do outro lado, ela é citada por teólogos mais conservadores e fundamentalistas para falar sobre uma graça que custa e o seguimento de Cristo, traduzido hoje pelo termo do discipulado. Mas graças a estudos posteriores, em que se descobre um certo equilíbrio da sua frase diante de Deus e com Deus, vivemos sem Deus, essas polaridades são ultrapassadas. O desafio não é viver longe de Deus, mas viver na tensão entre o nosso mundo autônomo e o chamado de Cristo. Além disso, seu engajamento existencial inspirou poderosamente as teologias contextuais, como a teologia da libertação. É verdade que, a partir do início da década de 70, alguns sociólogos começaram a questionar a própria noção de secularização. Foi o cristianismo dogmático e institucional que sofreu uma forte desafeição, e não o fato de se acreditar em algo. O religioso, na verdade, nunca se saiu tão bem, mas a custas de algumas mudanças profundas. É um religioso meio que selvagem, sincretizado e desinstitucionalizado. Jacques Ellul, do vídeo anterior, já havia questionado o diagnóstico sobre a secularização feito sobre a obra de Bonhoeffer. Como ele não via que o nazismo, o comunismo e a própria Segunda Guerra Mundial eram fenômenos eminentemente religiosos. No entanto, o erro de diagnóstico sobre a secularização não invalida a urgência da teologia de Bonhoeffer. Sua voz, que era quase desconhecida em vida, hoje nos conduz a uma pergunta crucial. Nosso discurso sobre Deus é audível e faz sentido hoje? E onde a nossa fé precisa urgentemente gritar e agir a favor dos outros?